Esta live tem o apoio de NCA Clinic, Ótica Estilos, Maristela Joias, Rodrigo Ruas Beauty Hair, LVF Imóveis. Olá a todos que nos acompanham aqui em nosso canal YouTube da TV Channel Network. Sempre com muitas lives, trazendo informações para vocês, falando de arte, de cultura, de vários assuntos também jornalísticos e informação realmente importante para o seu dia a dia, certo? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam, deixem o seu like nos vídeos, inscrevam-se no nosso canal. Se vocês puderem, sejam membros do nosso canal também, para continuarmos a levar cada vez mais longe o nosso trabalho em prol de tudo isso que fazemos diariamente, né? Hoje, uma live muito importante, com uma informação realmente essencial para quem precisa saber detalhes de como agir com relação principalmente à parte jurídica nos tratamentos médicos, né? A gente está aqui com a presença de várias pessoas importantes que fazem tanto os tratamentos quanto a quem define a parte jurídica, de informações jurídicas a respeito de tudo isso, trazendo inclusive a informação de processos, de resultados aí referentes a esses assuntos, né? Então, estamos aqui ao vivo, vamos apresentar a todos vocês os convidados desta live, né? A quem está nos acompanhando no YouTube, a quem está nos acompanhando no Facebook, em todas as páginas da NCA Clinic, tudo sobre autismo, e em páginas correlacionadas ao autismo e tratamentos de transtornos específicos também ou não, certo? Vamos lá, vamos conhecer então os nossos convidados de hoje. Vamos lá. Doutora Cláudia Ábido, terapeuta cognitivo-comportamental, neuropsicopedagoga, especialista em TEA, autismo e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, gerontóloga, especialista em saúde mental, responsável pela NCA Clinic, o bem-estar da mente. Doutora Bruna Hernandes, advogada, especialista em direito médico e da saúde, da Hernandes Advogados. Dr. Renato Gomes de Azevedo, advogado, direito médico e da saúde, com 10 anos de atuação como advogado de operadoras e planos de saúde, sócio da Cincinato Advocacia, atual secretário da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção Santos, Litoral de São Paulo. É isso aí. Retornamos então, todos vocês que estão nos acompanhando nas plataformas, né? Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo e é muito importante as informações que serão dadas aqui para vocês que nos acompanham na tarde de hoje, sábado 4 de novembro de 2023, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo em outros horários. Vamos chamar então os nossos convidados, que já foram apresentados nos vídeos. Vamos lá. Doutora Cláudia Ábido, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, né, aqui no Brasil, fora do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos.
Vamos lá. Doutora Bruna Hernandes, seja bem-vinda. Obrigada, Lê. A Cláudia, boa tarde a todos que estão aqui ao vivo e também aqueles que estão assistindo em outros horários. É Esse isso dia é daí. maravilhoso, está um sol aqui na região. Hoje tá só. Vamos lá. Doutor Renato Gomes, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ale? Obrigado pelo convite. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a quem estiver assistindo. A quem estiver de outro local, boa noite, bom dia. Sejam muito bem-vindos e a gente está aqui para tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas. Vamos em frente. É isso daí. Vamos lá. Vamos começar então? Olha lá. Quem for falando agora, a gente vai colocando em destaque aqui para o público estar acompanhando a sua fala nesse momento especial aqui desta live. Tratamentos médicos é uma dor de cabeça para muita gente, em qualquer nível, em qualquer tipo de especialidade que a pessoa necessite, né? Eu vou pedir a fala da Bruna primeiro, da doutora Bruna, a respeito de como é ser uma advogada nessa parte específica dos tratamentos médicos, que é uma dor de cabeça de muita gente, doutora Bruna. Fala pra gente aí. É verdade, Ale. Na realidade, eu nem falo que sou advogada, né? Eu estou advogada. E eu iniciei nessa trajetória há mais de 10 anos e alguns meses, para ser mais precisa. A princípio, não tinha um propósito definido, e foi a partir de uma dor pessoal que eu acabei aí inserida nessa questão da saúde. E o tratamento médico, de um modo geral, não é só a dor de muitos, é a dor de todos, né? Acho que essa é a nossa principal questão. Ninguém quer ter aí a sua saúde abalada, e quando é abalada, menos ainda ter que se preocupar em termos de tratamento, né? A gente fica desesperado por ficar refém. Isso acontece, isso com todos, eu tenho plena convicção disso, ficar dependente do SUS. E quando você paga o plano de saúde com muito esforço, tem aí algumas questões negadas, né, pela operadora de saúde. Então, é um embate diário. Com certeza, né? O doutor Renato, você que também, mais de 10 anos, né, relacionado com planos de saúde, né? Diretamente com os planos, né? Como que é a sua opinião a respeito disso daí? Exatamente, né? Em 2013, eu ingressei no departamento jurídico de uma grande operadora de planos. Lá fiquei até fevereiro desse ano, né? E durante muito tempo conheci o outro lado da história, o outro lado da moeda, né? Inclusive tive alguns embates muito gentis, muito profissionais com a doutora Bruna, mas a doutora Bruna patrocinava algumas ações contra a gente teve alguns embates jurídicos em alguns casos, mas a gente consegue ter um pouco da visão do outro lado. Mas, para ser muito franco, a gente enfrenta hoje no Brasil uma problemática que vem lá de trás do SUS, daquilo que o SUS não consegue dar, que é transferido para o plano, e o plano, por sua vez, precisa dar e muitas vezes não quer oferecer, e a gente entra nessa discussão aí, que muitas vezes vai parar no judiciário, e hoje a gente pode afirmar, tanto eu quanto a doutora Bruna, que o judiciário tem um papel indispensável na garantia de acesso à saúde irrestrita, né? Que todos nós, como cidadãos, devemos ter. Isso está garantido na Constituição, independente da discussão de saúde suplementar ou não, se o plano deve fazer as vestes do sistema público, no bem da verdade, a Constituição garante acesso restrito. Então, se a gente não consegue, por bem, o judiciário, na verdade, é essa ferramenta que nós, advogados, usamos para poder garantir acesso restrito a todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico. Agora, nós vamos falar do outro lado, né? Porque a doutora Cláudia tem, entre seus atendimentos, né, da NCA Clinic, várias especialidades que ela trata, vários transtornos que ela trata, e cada um deles tem a sua luta, né, diária, tanto no tratamento em si, quanto no pós-tratamento ou durante o tratamento, que precisa de certos apoios. E essa parte, doutora Cláudia, como que é a sua visão diária desses pacientes que passam por tudo isso e que necessitam, além do tratamento em si, desse suporte pós-tratamento ou durante os tratamentos? Fala pra gente.
Bom, gente, como os doutores, né, disseram, esse outro lado, né? Então, esse outro lado fica aqui, né, com a gente, com o paciente, né, a todo momento, necessitando, né, de apoio. Né? Então, a gente trata tanto o paciente quanto a família, e a gente vê que a família sofre muito. Né? A família está sofrendo muito, porque vai para o médico, né, e o médico pede todas as terapias possíveis e imaginárias. Né? Ele vai ter que fazer tudo isso. Então, vai aquele, né? Tudo prescrito bonitinho. Tá. Chega para o SUS. O SUS não tem. Não é que não tem, né? Aí ele fala, fonoaudiólogo? Só daqui 2 anos. Aí a mãe se vê numa situação e corre para o plano de saúde, né? E consegue aí um plano, né? Às vezes, claro, mais acessível a ela, tudo, às vezes só para a criança, nem para a família, e a mesma coisa. Chega lá, fonoaudiólogo, tá, tudo bem, fono é o mais fácil, né? Tem daqui 2 meses, daqui 1 mês. E esse tratamento? Não, ele vai precisar de terapia ocupacional. Olha, isso aí já, né, eles não têm direito. Ele tem direito só a algumas sessões, 10 sessões de psicologia. Mas 10 sessões só? Ele precisa de um tratamento, esse tratamento, principalmente para o autista, né, eu falo do autista porque é o que a gente está vendo mais, o que está sofrendo muito. Né? Ele chega com os burros na água, ele não consegue, o paciente não consegue atendimento. Então, ele fica dependendo de uma espera, fica na fila de espera, na fila de espera, na fila de espera, enquanto isso, o paciente vai tendo piora, né? E acaba, muitas vezes, a gente está vendo que tem pacientes, principalmente os severos, né, que é o autista severo, alguns, infelizmente, acabam morrendo. Tá? Então, é uma realidade. Então, as mães chegam, né, para mim, para as meninas da clínica, desesperadas já, porque já passaram pelo SUS, já não sabem mais o que fazer. Tá? Então, com essa ajuda de vocês, da justiça, a gente pode, a mãe, né, a nossa mãe, o nosso autista, o nosso paciente, ele pode respirar um pouco. Né? Ele sabe que ele vai ter esse direito de alguma forma, então ele vai conseguir, né, pelo menos que o plano, né, que os médicos deem uma boa assistência a esse paciente. Né? Então, é essa a nossa preocupação, né? Porque eu vejo aqui na clínica mães, pais, a família está desesperada, não sabe mais a quem recorrer. Sabe qual a sensação a sensibilidade que eu tenho, doutora Cláudia? Talvez o doutor Renato compartilhe da mesma, ou não, né? Da mesma sensibilidade. O autismo, em especial, é diferente quando você tem uma patologia como o câncer. É identificada a patologia e o tratamento para aquele tipo de câncer, ele é adequado, e é aquilo que vai ser tratado. O autismo é mais complexo. Primeiro, a sua identificação, porque existe aí uma demora, às vezes, para ser diagnosticado, porque tem diversos indícios, mas não a concretude desse diagnóstico demora um pouco, e ele tem alguns graus.
o que também difere no tipo de tratamento. Então, eu acho que o desafio é um desafio complexo, é um desafio de vários operadores nesse sentido, médico, pai, o próprio paciente, e aí os demais profissionais, psicólogos, terapeutas, enfim, todos os profissionais indicados, para que ele tenha um tratamento que possa, porque o autismo, e aí a doutora vai poder muito melhor do que eu respaldar sobre isso, né? Ele não tem uma cura, né? Ele vai ser amenizado de acordo com o tratamento, ele vai ter uma vida social melhor, de acordo com o tratamento que é indicado. E aí, quando você trouxe essa informação, né, tem pacientes que acabam morrendo de diversos fatores, não é igual o câncer, que se não tratar, morre. Tem outros fatores correlacionados com a patologia, né, do autismo. Então, assim, eu vejo que é um tema complexo, desde o início do seu diagnóstico até o efetivo tratamento. É uma caminhada aí que envolve não apenas o paciente, mas toda a estrutura familiar que envolve aquele paciente que foi diagnosticado com autismo, né, doutora? Sim, sim. Olha, para chegar nesse diagnóstico, imagine que as mães, a família, já passou lá atrás, né, por exemplo, para chegar num neuropsicopedagogo, numa terapia, para chegar, né, eles já rodaram, né? Olha, eu vou lá no clínico, mas o pediatra diz, não, teu filho não tem nada. Né? E ele vai ver e sofre a cada dia. Né? E para nós é muito difícil ver uma situação, essa situação que nós estamos agora. Né? E a cada dia a gente está ficando mais e mais preocupado com isso. Né? Porque a gente está vendo que as crianças, olha, eu não digo só as crianças, viu? Porque aqui na clínica nós temos os adultos e idosos. Tá? Então, eles estão a cada dia sendo mais colocados de lado. Olha, principalmente o idoso e o adulto. Não, olha, você não precisa, né? Vai precisar de tratamento para quê? Já está velho, né? Não precisa de tratamento. Né? Não é assim. Você é adulto, você se vira. Não é assim. E a criança aí muito mais. Né? Tem alguma, assim, essa questão do adulto, né? Existe algum tipo de como que chega esse paciente para vocês? Porque, assim, para mim também é complexo entender, né? Quando você tem um paciente criança ou menor, você tem alguns indícios e aquilo vai levando. Claro, antigamente não se falava tanto em várias patologias, mas o autismo em si. Como que hoje chega o paciente adulto com esse diagnóstico? Sim. Olha, ele já chega depressivo, sofrendo de ansiedade, já tomando todos os remédios que você possa imaginar, confuso, muito confuso, porque ele sofreu uma vida inteira, né? E ele não foi entendido, ele não sabia. Desculpa, a família não sabia o que fazer. A família, antigamente, né, era denominado retardado, todos, né, que tinham alguma patologia, né, como você disse, mas alguma limitação, era retardado. Então, o adulto, ele já vem sofrido. Agora, como que a gente vai chegar nesse diagnóstico? Através de alguns testes que a gente tem aqui na clínica, uma avaliação bem detalhada, né? Alguns passam por
não é necessário, né? Mas alguns que querem mesmo, às vezes, avaliar outras comorbidades, passam por uma equipe multidisciplinar, né? Então, daí, nós juntamos todas essas avaliações e a gente chega num diagnóstico. Não é fácil, porque a primeira coisa que a gente vê é um paciente, como eu disse, né, depressivo, ansioso, sofrido. E o que fazer depois disso? Ele tem o diagnóstico, ele não vai fazer nada com o laudo, né? Ele só vai entender, né, aquilo que realmente, tudo que, né, porque ele passou na vida inteira. Então hoje eu entendo que eu sofri assim, 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 tudo isso por conta do meu autismo. Né? E fazer o que agora? Tratamento. Mas vai ter melhora? Vai. Ele vai poder ter uma vida muito melhor? Vai. Daí é indicado a terapia cognitivo-comportamental, né, que é onde a gente trabalha. Por que essa terapia cognitivo-comportamental? É a mais indicada. Hoje é a principal terapia que está acontecendo, né, para a ansiedade, que está sendo mais indicada, né, para ansiedade, depressão, para o autismo, TDAH, principalmente. Tá? E aí, durante essas sessões, vão sendo trabalhado várias questões, né? E o adulto, ele vai tendo uma boa melhora durante esse tempo. Que a gente percebe, né, Cláudia? Acho que você bem destacou lá no começo, mas a gente percebe que existem barreiras para o tratamento completo, né? Sim. O SUS, por sua vez, essa fila de espera, que a gente sabe que é comum também para outras patologias, isso é um problema que parece que está muito longe de ter uma solução. E no que diz respeito aos planos, isso eu posso falar até por experiência própria, é muito comum a divergência com o que é prescrito pelo médico. Né? Então, o plano costuma solicitar à família que passe por uma nova avaliação, que a criança passe por uma nova avaliação, e normalmente o resultado dessa avaliação dentro do plano é divergente daquilo que foi prescrito pelo médico, com alterações significativas do tratamento, com redução considerável de horas. A gente sabe que, a depender da terapia, a submissão a um excesso de horas é preponderante, como no ABA, por exemplo, e a gente tem visto ainda essa resistência por parte dos planos. Mas o que mais me pega, muitas vezes me pega, e eu consigo perceber isso quando eu faço atendimento com mães, é que ainda existe, pelo menos, a ideia de acesso a esses tratamentos, o como conseguir, como garantir, ainda é muito novidade para muita gente. Eu percebo de muitas mães que ainda se alimenta aquela ideia de que judiciário, advogados, garantia de direitos é uma coisa para poucos, não para todos. Sim. Então, desmistificar essa questão é o mais importante. Né? Então, sobretudo, para que as pessoas tenham, de forma clara no seu entendimento, de que se houver obstáculos, se enfrentarem, seja lá quais forem as negativas, parcial ou total, seja com SUS, seja com plano, e existem meios de você garantir aquilo que um conjunto enorme de leis tem garantido, né? Porque a gente não fala só da questão constitucional, existem muitas leis que vêm surgindo com o tempo, né? A gente teve alterações consideráveis de resoluções importantes da ANS no último ano, agora em 2022, que garante um acesso à maioria das metodologias hoje indicadas, mas a gente continua enfrentando essa resistência. Sim. Eu não tenho números, eu não parei para levantar um estudo significativo que eu possa pontuar de fato como isso acontece, mas o que se percebe é que a cada 10, 15 pessoas que se deparam com uma negativa de um plano, por exemplo, 1, 2, 3 no máximo procuram o judiciário para fazer valer os seus direitos. Né? A maioria simplesmente aceita, achando que aquilo ali é o que ele tem direito de fato. Meu plano diz que não cobre, meu plano isso, mas me deu isso aqui, me deu aquilo ali, para tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Quem vai dizer se tá tudo bem é o médico assistente, que acompanha muitas vezes aquela criança há anos e está colocando no papel o que de fato é importante. Eu acho que isso o mais necessário é esclarecer.
E se o seu médico apontou um tratamento, é aquele tratamento que tem que ser colocado em prática. O que o doutor falou, o doutor Renato trouxe agora, me fez também recordar uma fala de uma mãe, né? Que quando a operadora ela oferece metade do tratamento, parcialmente o tratamento, essa mãe já desesperada com tudo que acontece, né, doutora Cláudia, ela acaba aceitando e não judicializa, não vai em busca da informação com medo do filho perder aquele pequeno, o pouco que tem, exatamente. Falta informação para que essas mães e pais, a gente fala mãe porque na sua maioria são as mães, mas os pais, de modo geral, né? Que tenham acesso, sim, à informação de que não importa se a operadora autorizou parcialmente, né? Usufrua disso, mas não deixe de buscar os demais tratamentos indicados pelo médico. Que é o médico que cuida do paciente, que conversa, que tem uma equipe multidisciplinar, alguns médicos já direcionam para isso, né? Sabe qual é o melhor tratamento indicado para aquele paciente. E não a operadora de saúde, e aí eu sou muito mais incisiva, eu sou a vilã dos planos de saúde. Eu acho que tem que brigar, sim, porque o plano de saúde está vendo números, o plano de saúde está vendo a parte financeira, natural, é uma empresa privada, naturalmente. E a gente está focado em uma vida, a gente está focada no paciente em si, né? Uma coisa muito comum, viu, Bruna? Não sei se você já teve alguma experiência do tipo, diz respeito a contratos coletivos de natureza empresarial, né? Que é aquele do vínculo laborativo. É muito comum que as pessoas perguntem, doutor, mas se eu ingressar com ação para garantir acesso ao tratamento do meu filho, aquele que foi prescrito pelo médico, será que eu posso ser demitido? Será que eu posso sofrer algum tipo de represália na minha empresa? Então, é muito importante a pessoa se valer de um profissional, sobretudo de um profissional que atua na área. A gente sabe que advogados existem aos milhares, mas eu sempre faço um comparativo de advocacia com medicina. Se a gente suspeita de uma doença cardíaca, a gente não procura um oftalmologista, né? Por razões óbvias, a procura natural é um cardiologista. Na advocacia não pode ser diferente, né? Por mais que todo e qualquer advogado possa atuar em qualquer área, a gente está falando de uma área muito específica, né? Que tem ali os seus cuidados, mas que, acima de tudo, na prática, dentro do processo, e a doutora Bruna sabe disso, existe um beabá, uma cartilha que o advogado tem que seguir para fazer valer decisões judiciais. Porque alcançar uma decisão não chega a ser tão difícil quanto fazer valer cumprir. Essa é a pior parte. Né? Então, muita gente se ilude com a ideia de que conseguir eliminar contra o plano de saúde é uma coisa relativamente fácil. Eu, particularmente, não acho. Acho que você tem que fundamentar muito bem para alcançar. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige técnica, mas é claro, a gente sabe que da forma como o judiciário atua hoje, pensa hoje, que é muito mais a favor do consumidor nesse sentido, e eu acho que é o pensamento adequado, até para poder garantir acesso à saúde, a gente sabe que, na maioria dos casos, uma liminar pode sim vir, ainda que, eventualmente, o advogado não tenha fundamentado tão bem. Mas como fazer valer aquela liminar? Não adianta nada ter um pedaço de papel na mão, entendeu? Então, é saber como atuar, contratar profissionais, procurar profissionais que atuem de fato na área, se valer de informações, buscar informações, e, sobretudo, tirar de mente aquela ideia de que existe uma inacessibilidade por questões financeiras. Mas advogado é uma coisa que normalmente só pessoas de alto padrão social conseguem se valer. Não, isso já ficou no passado. Né? Nós tínhamos eu ainda tinha isso também quando era adolescente, antes mesmo de entrar na faculdade, mas muito por conta dos programas de televisão. Era muito comum assistir no filme, na novela, aquela família da alta sociedade com advogados de plantão ali assessorando. Né? Então, a gente cria essa imagem daquilo que a cultura nos transmite. Mas, bem, na verdade, não. Hoje, o advogado ele é um profissional acessível. É claro, existe a necessidade, muitas vezes, de cobrança de honorários, porque é o nosso ganha-pão, isso é evidente. Mas tudo pode ser conversado, tudo pode ser alinhado. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é deixar de se valer da informação de como se faz para valer o seu direito, a sua garantia, o seu acesso à saúde. Uhum. Eu queria questionar o seguinte para vocês aí. Uma dúvida aqui de leigo, porque eu estou aprendendo com vocês aqui, essa parte do direito aí. A parte da terapia, a gente acompanha a doutora Cláudia, a gente sabe do dia a dia aí como que é essa luta aí com os pacientes, né?
Infelizmente, hoje a gente tem, com certeza, a abertura toda da internet, com as redes sociais, com as informações mais abertas para as pessoas, né? Antigamente, imagina essa necessidade de se ter essa informação e esse suporte advocatício para casos da saúde, né? Era muito mais complicado porque não era ignorado que se existia, provavelmente era ignorado que se existia a possibilidade de um suporte de um advogado para se resolver determinadas coisas. E tem gente que sofre nas filas, nos pedidos de médicos, na aquisição de medicações, ainda pela ignorância de não saber que pode ter esse suporte de um advogado, né? Eu queria perguntar para a Bruna. Você tem ideia, Bruna, em questão de números, vocês que estão no dia a dia aí na luta em prol das pessoas que precisam dessa ajuda, de cada 100, por exemplo, quantas pessoas conseguem realmente chegar no objetivo dessa ajuda final com os planos de saúde, na aquisição de medicações e dos tratamentos? Você tem ideia numérica disso? Olha, não consigo te passar, precisar em dados, em números, né? Mas eu consigo te posicionar o resultado disso. Dificilmente, não é impossível, porque depende muito de cada caso, mas, como regra geral, dentro desse contexto que a gente está conversando, dificilmente o paciente que entra com, claro, de novo, parafraseando o doutor Renato, com um especialista que sabe como conduzir, a documentação adequada para ser solicitada, porque não é só pedir, eu acho que meu filho tem autismo, né? O meu filho é parecido com o fulano e ele tem autismo, eu quero tratamento para ele. Não é, tem alguns critérios. Seguindo o passo a passo, a cartilha, né, do que o próprio judiciário determina, dificilmente o resultado daquela ação vai ser ruim, um resultado negativo. Quando o paciente ele tem essa consciência, ele vai atrás, ele corre de fato atrás dos seus direitos e tem todo preenchido todos esses requisitos, se eu fosse te falar com base nos dados empíricos, tá? Não gerais, o resultado ele é muito mais positivo do que negativo. Eu daria aí até 100% dentro disso que nós estamos conversando. Claro que existem diversos critérios, assim como num tratamento. Vai depender muito do que o paciente vai responder, daquele tratamento e tudo mais. Mas, de um modo geral, o paciente que busca os seus direitos, Dr. Renato pode complementar aí dentro da visão dele, mas dificilmente o resultado vai ser negativo. E com relação a essa ajuda, desculpa, doutor Renato, só para concluir, com relação a essa ajuda específica, né, na luta desses direitos aí, é mais fácil, vamos perguntar desse jeito, né? É mais fácil você conseguir um resultado positivo em relação a diretamente com o plano de saúde ou com o SUS? Qual é o que você tem mais facilidade de conseguir um resultado positivo? Particulares, privados com plano ou de saúde. SUS? Plano de saúde. E aí eu já te falo por quê. Existe uma relação de consumo, né? Quando o doutor Renato trouxe a questão do consumidor e todo o entendimento do próprio tribunal em relação a isso, é muito mais fácil você conseguir, porque existe ali uma contraprestação. Embora, na prática, também existe uma contraprestação no SUS, afinal de contas, a gente paga tributos e vários tributos e deveria ter essa contraprestação, por óbvio, a relação de consumo ela tem um olhar diferenciado. Tanto que nas ações que envolvem plano de saúde, na maioria delas, é possível pedir indenização por danos morais, diferentemente do SUS. No SUS, a gente não consegue pedir. Se consegue, dificilmente tem. Eu nem peço, na verdade, porque o entendimento é só o cumprimento de uma legislação da Constituição Federal. Agora, na relação de consumo, a gente tem uma empresa que cobra para prestar aquele serviço e, tecnicamente, ele está violando uma relação contratual. Portanto, existe o dever de indenizar. Então, é muito mais fácil, na prática, você entrar com uma ação contra a operadora de saúde.
Doutor Renato, pode pôr a sua posição aí, desculpa interromper. Não, sem sombra de dúvidas, contra plano de saúde, realmente o caminho fica um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, até porque no cumprimento de decisões, por exemplo, né, a gente sabe que o que se busca numa ação onde você busca a cobertura de um tratamento específico, via de regra, aquele tratamento ali ele precisa ser colocado em prática o quanto antes, né? Então, normalmente, ações que são propostas para contemplar tratamentos, elas vêm com um pedido, sim, de concessão de uma liminar, por exemplo. E a gente sabe que os meios, as ferramentas que o advogado tem para fazer valer uma liminar contra um plano de saúde não são as mesmas que a gente pode usar contra o SUS. Então, também tem essa briga. Existem obstáculos que precisam ser vencidos contra o SUS. Mas é claro, não tenho plano de saúde e preciso de um tratamento. O que eu faço agora? Vamos entrar com o SUS. Não existe esse cenário de considerar, não, é difícil, então não vou. Não, esse cenário de fato não existe. Quanto ao dano moral, eu sempre vi o dano moral como uma ferramenta muito importante e ela tem uma função inibitória. E aí vai uma crítica construtiva à parte do Poder Judiciário que ainda é muito relutante quanto a aplicar o dano moral de forma correta, porque o dano moral ele acaba tendo uma função pedagógica, ou seja, aquele que continua negando o acesso, quanto mais condenações por dano moral suportar, maiores são as possibilidades dele adequar o tratamento para não negar mais. Né? Há quanto tempo a gente fala de autismo? Não é uma doença nova, não é uma questão nova para ser debatida. Por que os planos não se prepararam para esse cenário? Né? Quais os planos hoje investem em tecnologia e desenvolvimento e capacitação de profissionais para lidar com essas crianças? Quantos será que realmente investem nisso? Ou será que estão preocupados só com o quanto vão gastar com os tratamentos? Eu acho que não é essa discussão. Se você se planeja estrategicamente, você tem possibilidade de dar sem que seja por força de uma decisão judicial. Entendeu? Considerar a ideia de que, olha, a cada 10, 2, 3 entram com ação, então 7 aqui eu estou economizando porque eu não banquei o tratamento. É errado, porque você está trabalhando numa área em que você não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar na finalidade da tua prestação de serviço, que é o quê? O acesso irrestrito à saúde, ponto. Né? E se isso é custoso, esses são os riscos do negócio. Não é bem na verdade? Afinal de contas, aquele beneficiário que paga o plano por 30 anos sem usar por uma consulta sequer, ele é o beneficiário que acaba custeando todo o tratamento daqueles que precisam. Existe uma balança. Dizer para a gente que o acesso irrestrito à saúde, sobretudo no caso de crianças com autismo, talvez seja o grande vilão da história no que diz respeito à questão financeira, é um absurdo, sem precedentes, porque antes disso, antes de tratamentos, metodologias como ABA, Trenin, MIG, já existiam coberturas impactantes para outras patologias e os planos continuam aí ganhando muito dinheiro ano após ano. Então, essa discussão ela nem tem que ser colocada em pauta. O que a gente percebe foi aquilo que eu falei lá atrás, uma resistência que, sobretudo, reflete muito do que pensam os grandes gestores, gerentes, diretores desses planos, que é uma resistência aí quase que impenetrável para continuar insistindo nessa conduta. Por isso que eu acho que o dano moral, neste quesito em específico, é uma ferramenta muito importante. Quanto mais você aplica, quanto maior a majoração, maiores são as chances de você, quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos, conseguir assistir de perto aí uma mudança de cenário. Fala, Bruna, pode falar. Em complementação ao que o doutor falou, isso deveria ser também em relação ao SUS. E aqui uma correção técnica, né? A gente fala SUS porque é o sistema que é utilizado, mas a ação é contra o Estado, né? É contra o Estado que deveria fornecer aquele tipo de tratamento. Mas, de igual modo, o dano moral, como uma função pedagógica, também deveria ser em relação ao Estado. É que a gente sabe que esse tipo de pedido e condenação vai para os cofres públicos. É isso que vai acontecer e vai refletir de forma sistemática na própria sociedade. Mas talvez aí num estudo mais aprofundado, se você faz um trabalho preventivo, você consegue fazer esse mesmo cenário na questão privada, na gestão pública, você reduz esse tipo de custo, né? Na própria ação judicial. Então, é toda uma questão de ser avaliado. Claro que você pensando em plano de saúde, a relação de consumo pesa muito mais,
porque aí existe uma contraprestação. A gente briga por conta do tributo que está sendo pago e quer exigir isso do Estado, mas no plano de saúde não é diferente. Você está tirando a mais do bolso para ter aquela assistência quando precisar. E no final das contas acaba tendo uma série de dor de cabeça para conseguir o seu tratamento, né? Eu tenho uma perguntinha, assim, eu acho que é a pergunta das mães, né? Da família. Por exemplo, se a família dá entrada, né, pelo SUS, eu acho que é a grande maioria, né, que não tem a condição, de repente, de pagar um plano de saúde, mas vamos colocar das duas, nas duas vertentes. Para o SUS, por exemplo, né, se ele precisa de todas as terapias, né, que a gente... eu não lembro se eu falei das terapias, mas ele, por exemplo, precisa de fonoterapia ocupacional, né, da parte pedagógica, né? E é claro que o SUS oferece. E ele dá entrada, né, para conseguir essas terapias o quanto antes, porque eu tenho um autista severo, por exemplo, né? E ele já não pode mais, ele está em casa e quebra tudo. Vamos colocar um exemplo. Tá. Quanto tempo vocês acham que leva para a mãe, para a família, conseguir essas terapias? Queria saber isso de vocês. Eita, perguntinha difícil, hein, doutor Renato? A gente precisar, porque assim, você falou do SUS, né? E o SUS entra no critério que o doutor mesmo estava falando. O SUS, o mecanismo de exigir o cumprimento, ainda que se tenha liminar, ele é mais desafiador, muito mais desafiador do que no plano de saúde. Plano. Então, assim, falar em tempo é complicado. Acredito que é muito mais fácil você ter acesso de forma imediata, né? Ainda que não seja um advogado especialista, como o doutor mesmo falou. Agora, o que vale mesmo é depois da liminar, porque um papel na mão, como o doutor falou, não tem... o que vale esse papel sem o tratamento? Efetivamente, o que você busca é o tratamento, né? Então, tempo tem vários aspectos que devem ser analisados, tanto no SUS quanto no plano de saúde. E aí a gente tem que pensar na localidade, a gente tem que pensar no pedido que foi feito, porque para exigir alguma coisa depende do que foi pedido no processo, uma série de fatores. Então, assim, eu não gosto de falar em tempo porque isso é complicado, é muito difícil a gente precisar. Mas aí eu vou jogar a bola para o doutor Renato e ele que manda aí. Sabe, eu acho que também, assim, a minha dúvida, eu sei que as mães conseguem, né, a liminar e, tipo, 48 horas eles têm que, né, já começar, né, a terapia, já tem que... É isso mesmo, não é? A mãe, né, eu acho que é uma dúvida também, né? Não só minha, da mãe. Eu falo pelas minhas mães. Deixa eu ver se eu consigo ajudar um pouquinho para tentar esclarecer essa questão. É muito comum que a gente se depare com esse tipo de questionamento no nosso dia a dia na advocacia, e não existe uma fórmula para você determinar tempo, porque foi como a doutora Bruna falou, são N requisitos que precisam ser analisados, desde do local de propositura da ação, né? Então, a gente, aqui na região da Baixada Santista, por exemplo, que é onde eu estou hoje, eu estou em Santos. A gente tem Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, as mais próximas, né? E aí a gente tem Praia Grande, enfim, vai um pouquinho mais para o litoral sul. Santos é uma comarca onde as 12 varas ordinárias, que são aquelas que têm a competência para julgar ações contra planos de saúde, por exemplo, são 12 varas que têm uma linha de pensamento muito parecido, favorável ao consumidor e que trabalham de forma bastante ágil.
Então, aqui nessas varas, por exemplo, quando a gente tem a competência territorial e o que vai definir isso, muitas vezes é a residência de onde a pessoa mora ou aonde está a sede do plano. Caso a caso, a gente precisa analisar para saber qual é a competência territorial. E aí, quando você analisa isso, você tenta sempre levar para uma comarca que trabalha de forma mais célere e que normalmente dá aquilo que você pede. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Então a gente tem ações... Isso faz parte de uma estratégia de um especialista, né, Exatamente, doutor? Exatamente. O advogado que não trabalha na área e não conhece, ele não vai se atentar a essas questões porque ele não sabe como que os juízes de uma determinada comarca vêm decidindo, né? E quem está no dia a dia acaba sabendo. Em Cubatão e São Vicente, por exemplo, a gente tem... Eu já me deparei com 2 ou 3 juízes que pensam um pouquinho mais ali numa linha de pensamento mais pró-operadora, que não tem qualquer problema algum. A gente vive num país democrático onde é livre o pensamento e a gente respeita. Como advogados, quando a gente se depara com alguma decisão que não é favorável, a gente sabe quais são os meios jurídicos ali, recursais, que a gente tem que manejar, mas evidentemente que a gente tenta fugir, às vezes, da distribuição numa comarca, onde, de repente, o juiz, no primeiro momento, pode ser um obstáculo para a gente conseguir celeridade na cobertura daquele tratamento. Normalmente, via de regra, entre propositura de ação e concessão de liminar, via de regra até uns 5 dias, mais ou menos, é como funciona. Normalmente, as liminares elas são concedidas para cumprimento entre 48 horas e 5 dias, normalmente. Claro, existem exceções, mas essa normalmente é a regra. E o fazer valer contra plano, que é um pouco mais fácil, você tem ali, por exemplo, a título de exemplo, né, você tem uma terapia que o custo mensal dela é R$30 mil por mês. Você tem esse orçamento em mãos, você fundamentou a sua ação juntando esse orçamento, pediu a cobertura, a liminar saiu, determinou que o plano oferecesse ali a cobertura integral daquele tratamento dentro da rede credenciada, mas se não cumprisse dentro daquele prazo, o autor da ação poderia se valer da rede particular. E aí, dentro do prazo, a operadora não cumpre, e um dos artifícios para você fazer cumprir uma liminar, por exemplo, é juntar orçamento e fazer um pedido para o juiz, para bloquear contas em nome da operadora, num valor equivalente àquele tratamento que possa garantir o pagamento naquela clínica, né, indicada na petição inicial, se porventura não houvesse cumprimento. Esse é um dos artifícios. É uma questão que às vezes você não consegue usar contra o SUS. E, a depender do lugar, você consegue fazer isso e colocar em prática o tratamento em 15, 20 dias depois da propositura. Existem outras comarcas, eu tenho ações, por exemplo, em outro estado, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, eu tenho ações que estão na mesa do juiz há 2 meses para analisar um pedido de liminar. E antes que a decisão saia, a gente, advogado, não tem muito o que fazer, né? Existe a possibilidade de diligenciar junto ao fórum, conversar com o juiz, mas a gente não tem nenhum mecanismo jurídico de combater uma decisão que a gente não sabe nem como é que vai vir e quando vai vir, né? Então, o tempo ele é relativo, é muito importante que as mães confiem no profissional que contratou, no advogado que contratou, deixem que ele trabalhe, de fato, com afim e que o resultado vai vir. Agora, a promessa de resultado é muito complicada a dar. Sim. Só aqui nesse episódio, você viu que a gente conseguiu falar do plano de saúde. SUS é outra sistemática, porque você acaba... Imagino! Que você acaba entrando naquele contexto de... não, às vezes não tem nem a terapia em si para aquele paciente. Mas só na fala do doutor, veja as etapas do tempo, né? Então, se a gente fosse dividir em pedacinhos, a gente tem a distribuição da ação e a decisão, que tem um tempo. Da decisão da ação até, em tese, o prazo estabelecido pelo juiz, outro tempo, que pode ser cumprido nesse período e que pode não ser cumprido pela operadora nesse período, né? Aí não cumpriu, tem outro tempo que é os mecanismos que a gente tem para forçar ainda mais, porque a multa já é um tipo de sanção para forçar o cumprimento. A finalidade da multa é só para isso, não é para querer ganhar dinheiro, não tem nada a ver com isso. A multa ela tem a finalidade de exigir, de alguma forma, que o plano cumpra aquela ordem judicial. E se ele não cumpre, é outra etapa, é outro tempo. Então, assim, são vários tempos, né? A gente precisa entender o mecanismo, e o que eu falo bastante é importante a confiança, sim, e criar uma expectativa real, né? O processo, ele não é um processo
que muita gente, isso é muito comum. Ah, porque o vizinho conseguiu em tantos dias, né? Ah, porque isso para qualquer matéria. É diferente por vários fatores, é diferente porque às vezes os advogados são diferentes, os pedidos são diferentes, os documentos são diferentes, as provas são diferentes, os juízes são diferentes, enfim, são várias questões. Então é importante ter uma expectativa real, né, de entender toda essa dinâmica do processo e administrar isso com confiança naquele resultado, né? Uma hora isso vai acontecer, a gente precisa só desenhar, e aí o advogado especialista, a importância dele é justamente o monitoramento disso, é saber como manejar no momento certo, entendendo, inclusive, qual a melhor estratégia, se é onde a operadora tem sede ou se é mesmo onde o paciente reside, porque às vezes o entendimento é melhor em outro local. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de estratégia para garantir uma expectativa mais realista e gerenciar tudo isso, porque além do que eu costumo falar que é mais um processo para a gente, mas é o processo da vida daquele paciente. Então, você entender o lado dele e administrar isso, né? Entender que as emoções ficam à flor da pele, existe uma expectativa muito grande para que isso aconteça naturalmente, esse diálogo, ele é fundamental. Assim, é importante isso que a gente está fazendo hoje, essa conversa, essas informações, para que também tire um véu de que é impossível você conseguir um resultado, ou que, mais ainda, que esse resultado é assim, entrou e no dia seguinte você já vai ter também já vai iniciar o tratamento. Não, é possível, a gente consegue aí reduzir o tempo, sim, né? Mas, de novo, é importante analisar todos os fatores e criar uma expectativa mais realista em relação àquilo. Eu tenho uma observação aqui, uma pergunta, isso que eu ia falar. Para a doutora Bruna e para o doutor Renato tomar uma aguinha, que é uma pergunta para a doutora Cláudia aqui. Eu estou tomando, eu não consigo não tomar água. Eu vou pegar um copinho para mim aqui e já volto. Tá legal, vai lá. Vamos lá. Doutora Cláudia, o Léo Corradini, que está aqui no canal do YouTube, perguntou qual a dificuldade em fazer um diagnóstico em um autista adulto grau leve? Qual a dificuldade disso? Então, ele falou grau leve, né? A gente diz o seguinte, na literatura, né, a gente vê que existe, né, tudo bonitinho, né? Grau, nível 1 de suporte, que agora é assim, né? Nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Como que se chega a esse diagnóstico? Né, através, né, dessa avaliação. Então, é necessário ter uma avaliação aí de pelo menos, né, é claro que em alguns casos dá para a gente fazer em algumas horas uma discussão, né? Mas eu digo o seguinte, pelo menos umas 3 ou 4 sessões para a gente avaliar, conhecer o paciente, conhecer, né, a vida, né, dele. Nós fazemos uma anamnese, né, para ter esse histórico de vida, né, para ver o que realmente, né, ele passou, quais são os sintomas, quais são as queixas, e daí a gente entra mesmo na finalização do diagnóstico, né? Mas, olha, se é nível 1, se é nível 2, aí só depois, não dá para a gente falar assim, eu sou nível 1, tá? Só depois de uma avaliação, tá? A gente não coloca, né, já eu sou nível 1 porque eu falo, porque eu... Não é por aí, tá? Então, necessita realmente dessa avaliação que eu estou falando, né, mais profunda, para que a gente chegue realmente num diagnóstico certo, né, e indique aí para o tratamento. Será que eu respondi? Com certeza.
Eu vou partir para uma pergunta minha para os dois, né? Os planos de saúde convencionais, vamos dizer assim, dos de antigamente, que a gente paga grandes valores, tudo, acho que são os mais comentados e marcados nos processos e solicitações. Agora, um plano tipo cooperativa, tipo cartão de todos. O cartão de todos não é do SUS, né? Um cartão de todos é um particular também, não é? Eu quero saber se planos desse tipo, que você paga um valor bem pequenininho, tudo que eu creio que seja cooperativa, você também tem esses embates jurídicos ou não? Quem que pode falar para mim aí? Ó, eu vou falar só assim, já tive perguntas a respeito do cartão de todos, né? Até onde tem o meu conhecimento, eu não sei nem se ele é registrado na ANS, esse cartão de todos. Acho que é só a gente teria que dar uma olhadinha, é só uma relação de consumo, naturalmente, né? E aí a discussão não envolve. E aí eu estou falando uma informação com a afirmação de que ele não está registrado na ANS. Se ele tiver registrado na ANS, a condução é a mesma, tá? Vai mudar, obviamente, qual é a análise? O contrato com o consumidor e o paciente. Sempre é o contrato. E aí as regras da ANS que vinculam aquele contrato. Agora, até onde eu tenho conhecimento, ele não está registrado na ANS, então o que prevalece é a relação de consumo. E aí, na relação de consumo, é aquilo que qualquer outro contrato, não apenas esse cartão de todos, mas outros contratos que você tem, né, de qualquer outra relação de consumo, que vai prevalecer. E aí foge um pouquinho a regra do que a gente está conversando aqui nesse momento, mas aí é o meu ponto de vista, eu teria que ter muito mais profundidade sobre essa matéria em relação ao que você está me falando, para poder desenrolar e responder com mais precisão. Mas o doutor Renato pode ser que tenha outra visão, outra forma ou mais informação do que eu. Não, na verdade vai muito na linha do que você falou mesmo. Até onde eu sei, não existe um registro na ANS, aí a gente foge por completo das regras que se aplicam, né? A gente sabe que todo e qualquer plano de saúde que tem registro na ANS, que registra seus produtos na ANS, se submete às regras ali impostas, né? Não só através das resoluções normativas, mas também da legislação vigente, né? Especialmente a 9656 de 98, né? Que é a lei aí que garante a maioria de tratamentos no que diz respeito à saúde suplementar. Agora, quanto ao cartão de todos, eu vou na linha da doutora Bruna, eu não, até onde sei, não tem vínculo com a ANS, então a gente foge um pouco do tema, a gente não consegue fazer uma abordagem para dizer com exatidão quais os direitos estariam garantidos com relação a esse benefício. E eu até complemento, eu tenho quase convicção de que não está não tem cadastro na ANS, porque o cartão de todos, a gente tem aí um limite mínimo que cada operadora de saúde deve oferecer, né, para o plano, em relação ao plano de saúde, e o cartão de todos é um desconto, né? Você faz um cartão para ter um desconto em alguma coisa. Então, seria um benefício de alguma... Não teria aquela obrigatoriedade mínima de oferecer alguma coisa. Então, assim, é quase... Eu até posso depois fornecer essa informação com mais precisão, mas eu tenho quase convicção de que ele não é um produto vinculado à ANS. Então, a gente pode considerar o cartão de todos como contratação freelancer de profissionais que oferecem seus serviços dentro de um grupo que tem uma estrutura montada, por exemplo, os locais, né? Que o cartão de todos ele tem postos específicos, do Amor Saúde, por exemplo, em Itanhaém, né? Praia Grande, São Vicente e várias partes do Brasil, né? Porque não é só no litoral, né? Então são profissionais freelancers contratados, né, que também, com certeza, devem trabalhar em planos de saúde, em hospital e outras localidades, mas que oferecem esse serviço lá, né? Então, a gente não tem muito que exigir
desse cartão de todos no lado jurídico, vamos dizer assim, que já que não tem um vínculo com a ANS, você não consegue fazer uma exigência de gratuidade de exames, alguma coisa assim. Será que não? Ah, eu acho que não, assim, porque, Ale, eu vejo mais esse cartão de todos como um cartão de benefício. Assim, é algum vínculo, alguma. Eu não sei contratualmente como que funciona o cartão de todos, mas é um cartão de benefício. Você tem lá um cartão que você pode utilizar num grupo de pessoas que aceitam aquele tipo de cartão por um valor menor, né? Então, ao invés de você pagar numa clínica privada o valor de R$ 100 na consulta, não, você vai pagar 50 porque você tem esse cartão benefício. Agora, gratuidade mesmo, só se fosse em relação ao plano de saúde. Mas, juridicamente, é possível discutir sim. Você não tem como discutir com o embasamento da resolução da ANS e da Lei Geral de Proteção de Dados, não, da Lei de Plano de Saúde. Isso não, mas você tem outras bases para sustentar esse tipo de pedido. Qual é a grande questão? Existe uma relação contratual de consumo. Ponto. Então, baseado nisso, você pode exigir dentro dos limites contratuais, tá? Não que. Aí, outra coisa, não que no plano de saúde também você excede a questão contratual. É que existe uma regulamentação que, muito embora você tenha um contrato estabelecendo algumas regrinhas, não é válido em termos do plano de saúde, porque tem uma resolução que protege a relação operador e consumidor. Tá. Aqui tem mais uma colocação aqui. Vamos partir para a doutora Cláudia de novo. A mesma pessoa, né, o Loco Corradini, quer complementar aqui. Ele tem duas perguntas. Uma primeiro para a doutora Cláudia e a outra já parto para os dois, né, que é com relação a direitos. Quais são os tratamentos para esse autista adulto grau 1? Vamos lá. Depois, então, Léo, de diagnosticado, tudo bonitinho, feito uma boa avaliação, tá? Daí a gente vai indicar alguns tratamentos, né? Aí vai depender do que realmente, né, quais são as queixas, né, o que realmente, quais são as comorbidades. Vamos dar um exemplo aqui, né? O paciente adulto, ele é muito ansioso, então aí a gente vai para uma linha, né, que é a linha aqui que a gente trabalha, que é a terapia cognitivo-comportamental, e dentro, né, desse tratamento para uma melhora, né, da ansiedade, a gente indica a terapia de chás, a aromoterapia, né, nada aí voltado, e se, claro, né, o nível 1, como você disse, nível 1 de suporte, né, ele geralmente não precisa de uma medicação aí um pouco, como a gente diz, um pouco mais pesada, né? Mas se precisar, a gente tem aqui o psiquiatra que ajuda também nessa parte, se precisar. Agora, quais são os tratamentos, tá? Então, primeira coisa, terapia. Não tem jeito, tá? Aí vem aquele estigma, né, da terapia. Mas terapia, mas não sei. Não, é a terapia certa, tem que ser a terapia certa para, né, para você, tá? A nossa linha aqui é essa, né? Eu não vou dizer que você, não, mas eu não gosto dessa, eu conheço, já fiz e não gosto. Tá, aí tudo bem, tá? Mas ela é a principal, né, para que você tenha aí uma melhora muito mais rápida. Por que eu puxo a sardinha para a terapia cognitiva, né? Eu puxo a sardinha mesmo, né? Porque a gente tem que se... Porque falo com convicção, né? É uma melhora mais rápida, né? Você sente muito mais rápido essa melhora, muito mais eficaz, e você não fica aí 11 anos, igual eu falo, né? Você fica 11 anos em terapia. Não é isso.
tá? É uma terapia que te deixa bem, te leva, né, para uma melhora bem significativa, né, e eficaz, né? Então, acho bem interessante deixar isso bem claro. Agora, o que você pode fazer além disso? Né? É claro que você não vai ficar só na terapia. Você tem condição, de repente, de fazer, olha, atividade física você vai precisar fazer, né? Você precisa de uma atividade física, você precisa passar numa Nutri, né, para ver como é que tá, porque tudo, né, tem que estar aí bonitinho, tá? Então, corpo e mente, tá? Então, vai fazer uma atividade física, vai fazer, aí, quem gosta do holístico, vai fazer uma terapia holística, tá? Então, gente, olha, fica bem completo, né? A partir desse diagnóstico, né, a gente pode já começar a indicar realmente, né, esse tratamento. Mas é isso, tá? É essa linha, certo? Então, assim, se precisar de, né, foi o que eu falei, se precisar de um remédio, a gente tem essa alternativa, tá? Então, acho que é isso. Será que eu respondi? Ver se ele tem alguma dúvida a mais. Ele tá complementando aqui quais os principais sinais que mostram que um adulto tem autismo grau 1. Sinais. Então, olha, não, autismo não é padrão, tá? Então, não dá para a gente dizer assim. Olha, principalmente, a gente fala assim, ó, autismo não tem cara. Então, mas ele não é autista, eu não estou vendo nada, ele é perfeito. Não, autismo não tem cara, tá? Então, não adianta dizer assim, olha, o que ele sente de repente não é o que o outro sente, não é padrão. Eu posso dizer assim, olha, todos os sintomas são iguais, então o adulto vai sentir isso, isso, isso. Não, preciso analisar, tá? Mas assim, umas diquinhas, né? Se ele achar, né, que ele está sentindo, as principais queixas são socialização e interação social. Essas são as principais queixas. Ansiedade, de picos depressivos. Então, a principal aí que eu falei, que é a interação social, é aquela questão, é isolamento, é querer ficar sozinho, é querer ter, né, fazer as suas coisas mais, ser mais reservado. Não quer dizer que todo mundo que gosta de ficar sozinho é autista, gente. Não é assim, pelo amor de Deus. Por isso que eu tô falando. É só uma diquinha, tá? Mas eu preciso realmente, Léo, conversar com você, tá? Direitinho, bonitinho. E aí a gente senta, bate um papo e faz uma boa avaliação. Tá bom? O que mais? Agora a parte do direitos. Direitos. Deixa eu ver aqui. Direitos desse autista adulto. Quem pode falar dos dois aí? Ou os dois? Antes de responder essa pergunta, eu vou complementar o que você falou em relação ao cartão de todos, que como que você identifica o cartão de todos ou qualquer outro produto que venha nessa similitude, todo cartão de operadora de saúde, quando você tem o vínculo, atrás tem o registro da ANS. Então, fica fácil você identificar se aquele tipo de produto está ou não vinculado à ANS. Se atrás tiver um número de registro, você consegue, inclusive, consultar na ANS e tudo mais. Em relação ao tratamento, tanto adulto quanto os direitos, né, desse paciente adulto, independente da idade, vai depender muito do que foi determinado pelo médico. A gente sempre se baseia, em relação ao processo judicial, naquilo que está sendo pedido pelo médico que está cuidando do paciente, ou da equipe multidisciplinar. Então, o direito que ele tem em relação tanto ao SUS, né, ou o plano de saúde,
é aquilo que foi indicado. Tem o diagnóstico e tem o tratamento indicado, o direito dele está assegurado nesse relatório médico, tá? Não sei se eu respondi também. Não, vai muito na linha do que a doutora falou. A gente não pode esquecer que, independente de diagnóstico, de idade, de credo, de raça, a Constituição Federal ela garante acesso irrestrito à educação, à saúde, e isso é comum também às pessoas com diagnóstico de TEA. Pouco importa a idade. Se porventura não houve a conclusão de um ensino médio, essa pessoa tem direito a acesso à educação. Se porventura ela tem indicação médica de algum tratamento, ela tem direito a essa indicação médica de tratamento restrito. E outros benefícios a depender também da localidade onde ela reside, né? A gente sabe que existe muita legislação municipal de certas garantias a pessoas diagnosticadas com TEA, como, por exemplo, preferência em estacionamentos, em vagas de estacionamentos, a depender do município que você reside. A gente tem a questão da Previdência Social também, porque existem alguns benefícios definidos no LOAS junto ao INSS, desde que a pessoa preencha ali alguns requisitos para poder ter acesso a esses benefícios. Então, os direitos são incontáveis aqui. A gente não tem como listar todos esses direitos. O que é importante que as pessoas saibam? Na dúvida se tem ou não direito, consultar algum especialista. Essa é a parte mais importante, né? A questão não diz respeito de forma genérica assim, numa live a gente poder definir direito por direito. Cada caso é pontual. Mas o que a gente pode dizer é que não é a característica que define qual tipo de direito você vai ter. Então, pouco importa se o seu diagnóstico é de TEA, se o seu diagnóstico é de um câncer, se você tem uma determinada crença ou não, a sua raça, direitos e garantias iguais a todos. É o que a gente tem no nosso conjunto legislativo. Então, na dúvida, é procurar um especialista. Uhum. Sobre os tratamentos, né? Acho que a gente tem a visão de fora, né? Os que mais exigem cuidados e a busca pelo direito, eu acho que o câncer, o tratamento do câncer e doenças correlacionadas, acho que é o que mais se tem a necessidade dessa busca dos direitos também, né, Bruna? Na verdade, assim, por que a gente fala muito de paciente oncológico, né? O direito é de todos, toda patologia tem um direito a um determinado tratamento. Só que quando a gente traz a questão do câncer em si, o tempo, ele é o grande vilão da história, né? Quando a gente fala do tratamento para autista, é claro que você tem os reflexos negativos, como a própria doutora Cláudia trouxe aqui, mas, como regra geral, é diferente o paciente oncológico. Eu tenho um caso recente, de ontem para hoje, que eu estou estruturando, de uma paciente que ela já foi identificada com mutação genética e 3 casos da família de jovens, 30, 33 anos, quando são diagnosticadas com essa mutação, falecem em pouquíssimo tempo. Então, a grande diferença desses tratamentos não é que vem o volume, se a gente colocar na balança, né, tem mais pedido de tratamento médico para câncer do que para outra patologia. É porque a própria patologia exige que o tempo seja olhado de forma diferente. Então, é desesperador. E eu falo isso porque eu entrei nessa área porque meu avô teve câncer. Então, assim, passar por isso é muito difícil. Você fala, quando você escuta essa doença, você já parece que tem uma sentença de morte. É a sensação que todo mundo tem, é a sensação que você tem quando o outro fala que está com câncer. Né? Não estou falando nenhuma mentira aqui ou nenhuma coisa absurda. Então, o tempo, dentro dessa questão, ele é o grande vilão e aí aliado num processo judicial também, né? Doutora Cláudia, TDAH. E o TDAH, doutora Cláudia? Vamos lá. O TDAH, tem alguma pergunta sobre ele? Ou... Não, eu estou colocando realmente o TDAH. Certo, então tá. Não, assim eu tenho uma pergunta. Vamos? Eu tenho uma pergunta. Como tem
tido diagnóstico de TDAH recentemente. Muita gente está falando disso. Isso não era falado até tempos atrás. E hoje parece que todo mundo tem TDAH. Como assim? Pois é. Então, na verdade... Pois então. O pois é dela é bem... Pois é. Sim, olha, parece que a gente entra num modismo, né? Tudo está na moda. Então, o autismo aí, até outro dia, era moda. Né? Todo mundo estava aí sendo diagnosticado. Não, porque tem autismo, E aí chegou um boom no exterior, na Europa, de 400 crianças aí, sabe? Numa tacada só você vê, né, 400 crianças sendo diagnosticadas com autismo aí com menos de dias. Fica complicado. Aí a gente vem para o TDAH. Quem vem querendo o diagnóstico de TDAH? O adulto. Né? O adulto. Por quê? Também ele já sofreu a vida inteira. Olha, ele sofreu porque ele era chamado de preguiçoso, ele era chamado que tinha formiga, que não parava, que não sei o quê, né? E aí ele sofreu e chegou adulto aqui com a cabeça totalmente exausta, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais dar conta, né, do seu trabalho, ele não consegue se organizar, e daí ele pede ajuda. Né? O que eu tenho? Será que eu sou mesmo preguiçoso? Será que eu sou mesmo... Né? E não. Ele tem esse transtorno, que é um déficit, né, de hiperatividade, impulsividade, né, que entra também a impulsividade, e é descoberto depois de muito tempo. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Tem o tratamento associado à medicação. Esse aí não tem jeito, né? É associado à medicação. Porque daí ele precisa dessa medicação, muitas vezes, para ajudar nessa exaustão que ele está, né, cerebral, na mente, e para ajudar também no seu dia a dia, ter mais atenção, né, ter mais foco. Né? Então, por que esse boom? Gente, olha, também fica complicado, às vezes eu fico pensando isso, mas por que agora a moda é TDAH? Então, está chovendo TDAH, né? Chovendo. E aí eu percebo que até na criança é uma comorbidade do autismo, tá? Então, quem tem autismo, provavelmente, tá? Não é 100%, mas provavelmente ele vai ter TDAH. Tá? Que ele vem aí como uma raiz do autismo, onde ele tem essa hiperatividade cerebral, tá bom? Às vezes não... Só interrompendo. O Léo Corradini está participando bastante gente vendo aqui, mas ele que está fazendo pergunta. Eu falo para os outros aí, façam perguntas, não tenho medo não. Se é comum TDAH junto com o TEA, você acabou de colocar que acompanha. Muito mesmo. Né? Então, pode vir aí o autismo, aí fala assim, não, primeiro fui diagnosticado como TDAH, ok. Depois eu fui diagnosticado como autismo. Tá, isso pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que perceber quem é o carro-chefe aí, é o autismo, tá? Não é o TDAH. Então, o TDAH, ele vem... Não tem como a gente pensar num diagnóstico posterior sem atrelar que faz parte
do próprio organismo, né? Assim, só foi diagnosticado porque em algum momento os demais elementos se sobressaiu em relação ao autismo para depois você ter o diagnóstico. Eu acho que isso é tão importante para a gente entender. Nós, quando vamos ao médico, entender que o nosso corpo ele não é isolado, né? A gente não pode pensar que eu vou no cardiologista só quando eu tenho um problema ou estou com algum sintoma no coração. Pode ser diversas coisas. Então, e isso eu acho engraçado, quando eu acompanho a minha avó, às vezes, no médico, é justamente isso. Você tem que falar, não é que está com dor no joelho. Às vezes, o dor nas costas, que pode ser a questão ortopédica, está relacionado com o coração. O nosso organismo ele é um conjunto. E saber como se comunicar com o médico, para ele poder te direcionar, inclusive, para outro profissional, ele é de suma importância. Então, não dá para desassociar ou diagnosticar, falar que tem uma coisa e depois tem outra, ou primeiro você tem uma ou tem outra. Você tem os dois, é que em momentos diferentes foi diagnosticado a patologia, né? Por exemplo, o paciente chega, muitas vezes a gente é chamado para atender de emergência uma crise de ansiedade. Só que a pessoa não fala que está com crise de ansiedade, ela fala que está morrendo. Uhum. Eu tô assim, eu tô com palpitação, eu tô com fadiga, eu tô com isso. Tá, você tá com crise de ansiedade. Mas não pode, mas eu tô sentindo isso, eu tô sentindo formigar, eu tô sentindo todos aquele, né, que todo mundo fala, olha, se formigar, você já sai correndo. Né, você sai correndo. E não, olha só, né? E aí é uma crise de ansiedade. Menos, claro, do que um infarto, com certeza, né? Que você pode, ali em 60 segundos, né, o pessoal fala, nossa, 60 segundos, sim, em 60 segundos você pode tirar uma pessoa da crise de ansiedade. Né? Então, é uma crise e ele foi, por exemplo, no hospital, né, com esses sintomas, e o pessoal encara muitas vezes com. Agora não, né? Que está muito mais. Né, os médicos estão muito mais capacitados. Mas ele chega e dá um remédio para o infarto, né? E dão isso. E assim, sabe? É uma crise de ansiedade. Então, assim, é questão de você entender bem, né, o que está acontecendo. Por isso que eu te falei. Estou falando pro Léo, que é isso, né? O autismo, e daí vem a comorbidade, tá? Mais alguma coisa? Ele colocou uma outra observação. Qual a importância do diagnóstico do TEA na idade adulta? Qual a importância? Olha, tem muita importância. Você não tem noção de como é importante isso. Sabe por quê? Lá na frente, depois do seu tratamento, você tendo um tratamento bom, eficaz, você vai enxergar, né? Você vai ver lá o teu passado, como que você era, com tudo aquilo que você tinha sofrido, né? E como você está hoje, como está a sua qualidade de vida. Né? Então, é qualidade de vida mesmo, você entender aquilo que você estava sentindo. Então, você vai ter uma vida muito melhor. Vamos lá, deixa eu tirar o sonzinho aqui. O Dr. Renato. Os planos de saúde, com o surgimento de planos alternativos, como a gente falou agora do cartão de todos, né? Perderam um pouco do pique, não perderam? Assim, né, nessa corrida em relação aos atendimentos, nos ganhos, nas possibilidades de novos pacientes, né, de novas empresas entrando em planos, tudo, né? Perdeu um pouco o pique, não perdeu?
Mas eu acho que talvez não por conta desses fatores. A pandemia teve um impacto bastante significativo no dia a dia das operadoras de plano, né? Num primeiro momento, ali a suspensão de cirurgias e procedimentos eletivos deu um fôlego financeiro para as operadoras. Mas o pós-Covid, sobretudo no que diz respeito à chegada da conta de UTIs de pacientes de Covid, que muitas vezes ficaram 90, 120 dias de UTI, isso impactou bastante. Eu posso falar isso até por experiência própria, porque foi o que eu disse, eu saí do mercado privado em fevereiro desse ano e de lá para cá venho advogando agora para o outro lado, né, para o consumidor, com a sociedade que eu firmei com o doutor Stephanie Cincinato aqui em Santos e com as parcerias que eu tenho com a doutora Bruna. Mas até um passado muito recente eu ainda era advogado de plano. E a gente sentia isso na pele porque, de fato, o impacto negativo foi considerável. Muitas empresas quebraram também, precisaram se desvencilhar dos seus planos. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, as coisas voltem a andar nos trilhos, né? A gente tem saúde suplementar, ela acaba sendo indispensável hoje no Brasil. Por mais que ela tenha seus defeitos, muita coisa para se corrigir, ela é indispensável ainda, porque se nós não tivéssemos a saúde suplementar, o que seria do SUS? A gente já tem um SUS muitas vezes ineficiente, né? Ele não é capaz, ainda que seja o SUS seja um sistema com muitas qualidades, né? Se a gente compara a saúde pública em outros países, até de primeiro mundo, em muitos deles a gente não tem algo como é o SUS, ainda assim tem suas deficiências e a saúde suplementar acaba trazendo para si um pouco desse suporte, né? Sem saúde suplementar, eu acredito muito num caos completo do SUS e um caos completo de saúde pública no Brasil. E eu acredito que sim, deva voltar para os trilhos com o passar do tempo, né? A pandemia ficou, entre aspas, para trás, a Covid é uma realidade hoje, mas a gente já consegue enfrentá-la como enfrenta aí outras tantas doenças, a gente sabe aí da necessidade de prevenção, dos cuidados e afins, mas hoje em dia já não é mais aquele bicho de sete cabeças que era lá no começo de 2020, né? A gente com medo de sair de casa, muita gente perdendo seus empregos, perdendo o seu meio de subsistência, e que acabou impactando, de certa forma, também nesse mercado, que hoje é a grande discussão dessa live aqui, no mercado de saúde suplementar. Impactou de forma significativa, sim, mas foi o que eu te falei, eu acredito que com o passar de um médio prazo aí, a coisa volte ao normal. E vamos apertando os botõezinhos e vamos falando. Peraí. Bom, todos aqui agora reunidos nesta sala jurídica clínica, né? E nós chegamos a 1h30 de live. Eu acho que esclarecemos muita coisa, mas eu quero que vocês agora, a gente vai partir já para a parte final, né? Que outras dúvidas que apareçam posteriormente agora das pessoas assistindo esta live terão outras dúvidas e podem entrar em contato com cada um de vocês, né? Agora que eu quero o contato de cada um de vocês e as suas considerações finais. Vou começar ao contrário aqui com o Renato primeiro, né? Vai lá, Renato. Bom, para quem estiver assistindo agora ao vivo, para quem puder ter acesso mais para frente, porque eu acredito que esse vídeo fique disponível por muito tempo. O meu nome é Renato Gomes de Azevedo, eu atuo hoje na área específica de direito da saúde, na garantia de acesso à saúde de forma irrestrita, independente do tratamento que foi prescrito, a gente precisa fazer valer a prescrição médica. Sou advogado já desde 2008 e com uma certa experiência, porque acabei conhecendo um pouco do outro lado também. Por 10 anos fui advogado de operador de plano de saúde. O meu escritório hoje fica em Santos, aqui na cidade de Santos, litoral paulista, mas a gente consegue hoje, a doutora Bruna sabe muito bem disso, advogar em qualquer parte do país, sobretudo porque hoje os processos no formato digital facilitaram muito, encurtaram a distância, então a gente consegue entrar num processo hoje no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, de dentro da sala do escritório, peticionar de dentro da sala do escritório. Por conta da pandemia também, o judiciário foi obrigado a abrir mão um pouco das audiências de forma presencial e hoje é quase que regra as audiências na modalidade virtual, então a gente consegue trabalhar em qualquer caso. Fica aqui meu recado final. Se você tiver
dificuldade em conseguir garantir acesso a um tratamento, seja ele qual for, procure um advogado, procure um especialista, vá se informar a respeito de como funciona, como é a prática da garantia desse direito, tá? E também quanto que isso vai te custar, porque a gente tem que tirar um pouco aquela ideia de achar que isso é inacessível. Tem conversa, tem flexibilidade, tem jogo, é importante se valer de um profissional. Bom, por fim, fica aqui meu contato, meu telefone é 13, né, DDD 13 991017378. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Muitas vezes, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue atender de bate-pronto. Mas se me chamar Pode no repetir o telefone, doutor Renato. Repete o telefone. Oi? Repete o telefone. DDD 13 991017378. Tá? 7378. Tá. 78. Pode me chamar qualquer dia, horário, feriado, final de semana. Normalmente eu atendo em qualquer horário. Se demorar um pouquinho, é porque às vezes a gente está ocupado com algum compromisso profissional ou pessoal, tá? Mas a conversa ficando aqui no WhatsApp, eu sempre dou uma assistência. Legal. Doutora Bruna. Vou começar pelas considerações finais. O que eu costumo falar bastante é que o mais importante quando a gente está falando de saúde é a relação médico e paciente. Isso é essencial. Toda vez que a gente vai atender uma demanda, a primeira coisa que a gente precisa ver na área de saúde especificamente é o relatório médico. É isso que indica e tem todo o cenário, o desdobramento em relação àquele pedido. Então, a minha principal dica hoje é: tenha um bom relacionamento, converse com o médico, tenha um bom diálogo. E para isso, Ale, Cláudia, doutor Renato, eu compartilho, eu criei um manualzinho com um relatório que, dentro da minha vivência, da minha experiência nesse mundo, né, de direito médico e da saúde, eu entendo que é um relatório, não vou dizer adequado, porque eu não quero nem interferir na forma como os médicos atuam, mas tem elementos, tem informações necessárias para que eu possa trabalhar de forma adequada ou mais precisa no processo judicial. E eu compartilho esse material de forma gratuita, né? E os médicos têm recebido sem nenhum tipo de resistência, porque é para facilitar, de fato, o tratamento médico daquele paciente. E aí eu volto à importância do diálogo com o seu médico. O meu Instagram é hernandes.advogados. Lá eu tenho informações sobre o direito médico e da saúde. Eu compartilho. Tem recebido com um grande. Opa, deu um delay aí. Então, lá eu consigo compartilhar várias informações em relação ao direito médico e da saúde. E também no Instagram tem o link do WhatsApp, onde certamente quem tiver interesse, até para receber esse material que eu compartilho, tem lá, é só clicar, vai automaticamente para o WhatsApp. E é isso, eu agradeço a tarde de hoje com vocês. É isso daí. Doutora Cláudia. Bom, gente, eu queria agradecer muito por esse convite, né, por essa tarde aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui, de estar mostrando um pouquinho, né, do nosso trabalho aqui na clínica também. Né. Eu atendo, né, a clínica aqui é uma clínica mais, né, online. Então, tem os meus parceiros online, mas eu atendo presencial. Eu estou aqui em Mongaguá, né, também é perto, né, não é tão longe assim, mas atendo Brasil, né, e exterior. Né, graças a Deus a gente conseguiu levar, né, a clínica para o exterior. Então, eu tenho uma grande, né, é uma grande honra mesmo, né, estar aqui com vocês, né, aprender. Né, a cada dia acho que a gente aprende mais, né, e isso é muito importante. O meu telefone aqui da clínica
É o WhatsApp 11 977798218. Só para deixar, né, bem explicadinho, que a nossa clínica aqui, ela está funcionando, né, o WhatsApp, ela funciona 24 horas, caso de emergências, né? Então, a gente está 24 horas, né, no ar, tá? Então, se precisar, pode deixar recado e nos indiquem aí, por favor, né? Para esses, né? Tem os apoiadores que são tão queridos, né? Eu queria agradecer, se vocês me dessem esse minutinho, né? Queria agradecer aos nossos apoiadores, aqui, a Maristela Joias, né? Que me fornece as joias do dia a dia. O Rodrigo, que faz todo o tratamento, né, do cabelo. A Aline faz o tratamento das unhas. E os nossos parceiros, né, daí depois o Alexandre fala os outros, que agora eu não lembro mais. A Estilos. Estilo, né, dos óculos, gente. Eu estou aqui com ele, não estou... Então, a Estilos, né? LVF Móveis. Isso. Então, e também queria agradecer as minhas parceiras, né, tanto da terapia holística, tanto da parte pedagógica que nós temos aqui na clínica, né? E as meninas, né, os psicólogos, nutricionista, psiquiatra, neurologista, então todos que estão aí com a gente nessa batalha do dia a dia, tá? Um grande beijo para nossas mães, para as nossas famílias, tá? E eu fico muito agradecida, né, de ter vocês na nossa página, no nosso Instagram. Aí contem sempre conosco. Um grande beijo, viu? Bom, é isso aí. Com certeza valeu a pena essa reunião aqui com vocês, nessa tarde de sábado, nesse sabadão de sol hoje. Graças a Deus saindo solzinho depois de 15 dias de chuva nessa região. É verdade. E a gente está feliz aqui de entregar essas informações a cada um de vocês que nos acompanham aqui em nosso canal YouTube da TV Channel Network. Esta live será posteriormente colocada também no canal YouTube da NCA Clinic, o Bem-Estar da Mente, né? Será colocada lá. E quero agradecer também a presença do pessoal que assistiu na plataforma do Facebook, nos grupos, nos grandes grupos também, que nós compartilhamos em outros grupos, que tem inclusive mais de 300 mil pessoas em determinados grupos que a gente compartilhou. Quem não assistiu agora, com certeza vai estar vendo depois e vai estar disponível lá, né? Então a gente espera poder ter ajudado você que nos acompanhou nesta tarde, noite, madrugada, né? E com tantas informações importantes a vocês que nos acompanham. Então deixem o like nessa transmissão, inscrevam-se em nosso canal, siga o Instagram aí da Bruna, o Instagram da doutora Cláudia. Você tem Instagram, doutor Renato? Eu tenho um Instagram pessoal, porque eu confesso para você que eu não sei muito mexer nessas coisas de digitais. É mais o telefone. Geração nos 80, sabe? Aquela geração nos 80. Eu sou anos 80. Mas a doutora sempre foi mais ligada à modernidade. Certo. Então, o que importa, então, é que todos que tiverem dúvidas, entrem em contato pretendo fazer isso mais pra frente. Os telefones que foram passados aqui na live. Nesse final, acompanhe. A gente vai deixar os telefones anotados na descrição do vídeo, né? Para que as pessoas que acessem possam entrar em contato com todos vocês. E eu quero agradecer, então, mais uma vez, a cada um que esteve aqui nesta tarde. E muito obrigado mesmo, de coração, por fazer parte aqui da TV Channel Network, levando sempre uma boa informação, um jornalismo de qualidade e levando assuntos importantes para você que nos acompanha, ok? Muito obrigado a todos
e fique com Deus. Obrigado aos três pela presença aqui. E tchau, pessoal. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada. Obrigado. Tchau, Boa tchau. tarde.